Não tem coisa melhor do que ler aquele livro e se sentir tão parte da história que é como se o autor tivesse lido seus pensamentos e passado pro papel. Então hoje eu quero indicar livros que, assim, impossível você não se identificar com nenhum deles. É, assim, infalível. Oiê, babies! Eu sou a Rani e vamos para mais um vídeo. Então, o primeiro livro que eu quero indicar hoje, para vocês sentirem essa conexão, sair da história mesmo, aprendido alguma coisa, você sentindo representado, você conhecendo mais, é um livro que eu acho que muita gente leu na infância. E não se engane, gente. Vocês pegar um livro que você leu na infância e reler agora, você sendo adulto, é uma experiência totalmente nova. Eu não botei ele na lista aqui, mas um dos grandes exemplos de como isso acontece é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, quando você começa a ler, você vai relendo, você vai pegando significado toda vez que você lê. Você pode ter lido 10.000 vezes, você vai se emocionar na última página. Toda vez que a gente lê um livro, a gente está em um momento diferente da vida. Então pode ser que você sinta de um jeito agora, sinta de outro depois, pode achar chato agora e pode gostar depois. Eu lembro que quando eu era criança, e olha que é um livro que ele é direcionado para criança, mas eu lembro que quando eu ganhei eu não gostei muito, eu não entendia. Eu peguei para ler e fiz, não entendi. E olha que eu era uma criança que eu gostava muito de ler, sempre fui incentivada a ler, mas eu lembro que eu não gostei. Daí quando saiu o filme e eu assisti, só faltou eu engolir aquele livro, queria engolir pra ficar gravado em mim, literalmente, de tanto que eu amei. E aí eu gosto até hoje, já li várias vezes. E eu lembro que eu ficava pegando o marcador e marcando as frases do filme, sabe? Porque no filme eles falavam as frases e colocavam as ceninhas. Eu lembro que uma muito icônica pra mim é aquela do carneirinho. O Pequeno Príncipe pede, né, pro aviador desenhar pra ele um carneirinho. Vai falando do carneirinho, não, esse aqui tá muito velho, esse aqui não sei o quê. E tem uma parte que é muito fofa, muito preciosa, que é quando ele diz: olha só, ele adormeceu. Não sei porque essa parte me toca tanto. Talvez a inocência ali da criança. Mas eu amo. Então, literalmente, esse livro não estava na lista, mas falando aqui com vocês eu lembro. Então, vou deixar de indicação aqui também, o Pequeno Príncipe. Pra quem não sabe, a história vai contar primeiro de uma criança que queria ser desenhista. Ela é desencorajada, né, ao redor, pelo mundo adulto, e ela cresce e vira um aviador. Esse aviador acaba deixando o avião cair em uma missão. E nesse deserto que ele cai, ele encontra o Pequeno Príncipe. Literalmente uma criança no meio do deserto. E o Pequeno Príncipe vai contando a história dele, ele veio de outro mundo, literalmente. É lindo, gente, cheio de metáfora, cheio de significado, que eu acho que cada um encontra ali o significado que tá precisando. Essa lista aqui é isso, é livros para você também achar algo que você talvez esteja precisando, sabe? Então a primeira indicação que meio que brotou aqui na minha cabeça é o Pequeno Príncipe. Não tava nem na lista, mas o príncipezinho não resistiu, ele teve que sussurrar aqui. O segundo livro que eu quero falar, essa vibe de, como eu tava falando no começo, é um livro que provavelmente você leu na infância, talvez, ou já ouviu falar, que chama O Jardim Secreto. Se fosse indicar, eu acho, um livro que todo mundo tem que ler antes de desviver, esse seria um dos livros da lista, porque é tão bonito. Conta basicamente a história de uma menina, uma criança extremamente mimada e também negligenciada. Ela não teve o amor do pai e da mãe, o pai e a mãe vivia de festa. Uma menininha assim extremamente mimada. Ela era egoísta e tudo mais. E aí, infelizmente, acaba que os pais dela morrem, né? Todo mundo. Primeiro ela passa por esse trauma. Todo mundo que tava na casinha morre, só fica ela. Ela tem um parente, um tio, que pega ela pra criar. E esse tio, ele é muito assim, na dele, muito misterioso. A casa que ele vive também é meio estranha, tem umas regras, ela não pode andar em tal lugar. Só que à noite ela escuta uma espécie de grito, eu não vou lembrar exatamente assim, mas ela escuta uma voz de noite e ela fica muito curiosa, criança, né? Então, explorando a propriedade toda, ela descobre que tem outra criança vivendo lá, que é o filho do tio dela. E a criança também é uma criança muito sozinha. E eles acabam meio que se vendo ali, né? Um no outro. Eles são muito parecidos. E juntos eles vão descobrir o Jardim Secreto. Não só o Jardim Secreto, literalmente, que eles vão achar. Um jardim que era da mãe desse menino, que estava fechado desde a época que ela veio a falecer. E aí eles descobrem esse jardim, fazem um refúgio para eles e vão descobrindo juntos o que é a vida. Por exemplo, às vezes a vida é só você correr na grama. Eu lembro que a menininha, ela não fazia muitas essas coisas. E ela começou a fazer
e foi ficando mais saudável. Então eles vão descobrindo a vida juntos, eles vão deixando de ser egoístas, deixando de serem negligenciados mesmo, vão descobrindo tudo isso, a magia de viver, digamos assim. Então, ao mesmo tempo que as crianças estão se curando, meio que elas vão ajudando o tio, né? No caso, o tio e pai do Minho a se curar também. Através ali desse jardim secreto, todo mundo vai se unindo e eles vão crescendo, sabe? É muito bonito. Então é um livro assim maravilhoso que você pode ler e tirar lições para você, para sua vida, se você estiver precisando. Às vezes um livro assim de infância, ele faz muita diferença a gente lendo hoje em dia. E não é porque é um livro de criança, entre aspas, que você não possa ler agora. Então fica aqui a minha indicação. Perdão se eu tiver passado alguma informação errada sobre o livro, porque já faz um tempinho que eu li. Mas isso é o que eu lembro aqui na minha cabeça. Essa magia e esse afago da minha criança interior, sabe? O terceiro livro que eu vou indicar aqui pra vocês, eu não vou estar sabendo todas as classificações dos livros, mas eu creio que esses dois primeiros sejam O Pequeno Príncipe, pode todo mundo ler, e o Jardim Secreto, acho que mais 12, não sei, mas é só vocês colocarem no Google mesmo, classificação onde tá o livro, e aí vai aparecer. Mas esse daqui que eu vou indicar agora, ele é mais 18, chama A Vida Invisível de Ed La Rue. Ai, gente, o que falar desse livro? Foi um dos melhores livros que eu já li, tanto que me marca até hoje. Se eu escutar certas músicas, eu vou querer chorar, porque me faz lembrar do livro, e ele é maravilhoso. Vai contar a história da Ed, uma mulher que ela vivia muito, muito tempo atrás. Tem tempo assim, eu não sei se seria medieval ou mais antigo que medieval, mas é muito tempo atrás, na época de vilas, e que os pais faziam casamentos arranjados para as mulheres, porque não tinha outra opção. Então, basicamente, a Ed vive naquele tempo, mas ela é uma mulher que ela quer viver mais. Ela não quer só ser resumida a casar, e ela fica muito angustiada, porque ela vê, literalmente, toda a linhagem da família dela viver, crescer e morrer no mesmo lugar. Tipo, angustia muito ela. E, ao mesmo tempo, é um dilema, porque na época não tinha muitas perspectivas de vida, assim, principalmente para as mulheres. E por mais que o pai dela ame ela e ela ame o pai dela acaba arranjando um casamento para ela e ela fica desesperada, porque esse não é o que ela sonhou para ela. E nessa época, a gente tem uma crença ali entre as pessoas, uma amiga dela que é bem mais velha fala para ela que existem vários deuses, mas que você não deve fazer pedidos, fazer preces, orar, né? Para os deuses que atendem no escuro. Chega o dia do casamento da Ed e ela acaba fazendo o quê? No momento de desespero, ela ora ali para um deus que atende no escuro. E ele atende ela. Só que ele faz o pedido dela de uma forma tão cruel, que é basicamente assim. A Ed, ela vai viver para sempre, mas ela tá fadada a sempre ser esquecida. Porque, por exemplo, eu tô aqui conversando com a Ed. Ai, não sei o que, não sei o que. Se eu virar pro lado e tirar os meus olhos dela, se eu perder ela de vista, eu esqueço que ela existe, literalmente. Então ela não vai conseguir, sei lá, fazer família, morar em um só lugar. Ela literalmente vive sozinha, ela com ela mesma, pra sempre. Até que um dia ela vai numa livraria, já nos tempos atuais, pra vocês verem o tanto que ela viveu literalmente pra sempre, né? Então ela vai numa livraria nos tempos atuais e rouba um livro, né? Porque ninguém vai lembrar dela, então ela faz isso. Então ela rouba um livro, acho que não vai ter consequência, e aí ela volta de novo nessa livraria um dia. O rapaz, o Henry, que trabalha nessa livraria, ele fala, tipo, por que você roubou o livro? E ela fica pasma. E ele fala a palavra que ela sempre quis ouvir: eu lembro de você. Um livro maravilhoso. Ele tem muitas camadas, eu acho que ele é muito bom, assim, principalmente pra gente que é mulher. Tanto que eu me identifiquei com a Ed, não tá escrito. O Henry também é um personagem, assim, muito humano, muito identificável, sabe? Então, é maravilhoso. Eu não sei explicar. Eu só vou dar aqui um adendo que eu sempre dou, que pelo menos pra mim, a história, ela, em alguns momentos, ela ficou um pouco lenta. Não sei se foi escrita, acho que talvez. Mas, se você der uma chance, você não vai se arrepender. Então, se tiver muito lenta ali, espera um pouquinho que vai começar a acontecer mais coisa, que vai dar uma animada pra você ler. O próximo livro é Corte de Chamas Prateadas. Antes de indicar esse, eu quero fazer um adendo que esse livro, ele é o quarto livro de uma saga. Então você só vai conseguir ler ele depois, né? A não ser que você não se importe com levar muitos spoilers e spoilers importantes, né? Você vai ter que ler os 3 primeiros, mas assim, maravilhoso.
que é a da saga Kotar. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando qual é a ordem para você ler a Kotar, todas as sagas da autora, que elas são meio ali interligadas. Eu fiz um vídeo, se você tiver dúvida. Mas em Corte de Chamas Prateadas, a gente vai ter uma protagonista ali que ela tem problemas. Como eles passaram por uma guerra e também ela teve uma vida muito difícil, ela tem muitas questões de saúde mental. Tava se afogando em álcool e se autodestruindo mesmo. E nesse livro a gente vai ver ela meio que se levantando de novo. Eu lembro que tem uma metáfora no livro que é mais ou menos sobre montanha, né? A autora, se eu não me engano, ela coloca na dedicatória, não vou lembrar direitinho, mas ela fala: a cada nesta, o nome da protagonista, a cada nesta nesse mundo, escale sua montanha. Esse livro, ele é perfeito. Perfeito. Eu lembro que eu li ele, eu tava num momento bem difícil, assim, eu lembro que ele literalmente fazia assim, me abraçava. Eu me sentia muito ali representada e muito amada também lendo esse livro. Então, ele é maravilhoso, vai contar a história basicamente da Nesta, né, a protagonista, que ela tá passando por essas questões e ela vai ser ali ajudada com a família. E também, como a Kotar é uma saga, vai ter outras coisas mais, sabe? Vai ter mistérios para ela resolver, questões dos outros livros ali que vão aparecer, por exemplo, a relação conturbada que ela tem com as irmãs. Indicaria você ler os 3 primeiros para poder ler esse, mas se você não quiser também, não se importar com os spoilers, lê esse, que ele é um livro assim maravilhoso. Eu vou avisar logo aqui que ele é um livro mais 18 e tem muita cena hot, então talvez se você não goste desse tipo de livro com muita cena hot, né, não esteja querendo ler um livro assim, então aqui fica o meu alerta. Mas assim, é literalmente um dos meus livros de conforto. Eu amo demais. Eu amo a relação que a Nesta ali vai criar com as amigas dela. É muito lindo. E o livro é todo perfeitinho. Eu amo, é um dos meus livros favoritos e livros de conforto. Eu tô sempre falando dele porque eu amo. Então agora vamos para a última indicação. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho e mandar esse vídeo se vocês tiverem gostado para alguém que também está precisando dessas indicações. E vocês também podem sugerir temas de vídeo ou livros aqui nos comentários. Então vamos para o último livro, que é um livro que eu também sempre digo que você tem que ler antes de desviver. É Jane Eyre. Lembro que eu comecei a ler, tipo, eu queria que o livro fosse legal, mas eu não sabia que ia ser um livro que ia me marcar tanto, sabe? É tão bom. Ele é um livro que vai acompanhar a história da Jane, é como se fosse uma autobiografia, só que fictícia, sabe? Não foi a Jane Eyre a autora real que escreveu. É um livro da Charlotte Brontë, mas ela escreve como se fosse a própria Jane Eyre, escrevendo sobre a vida dela. Então vai acompanhar a Jane desde da sua infância. Ela era uma menina órfã. Ela tinha alguns parentes, mas os parentes que estavam cuidando dela não gostavam dela, então acabam mandando ela para uma espécie de convento, internato, e ela vive lá. Ela vive lá por muito tempo, até que ela sai e vai trabalhar numa casa de um homem chamado Sr. Rochester. E lá ela acaba se apaixonando por ele, e eles vão ter um relacionamento, mas acontece tem muita confusão, porque o Sr. Rochester ele guarda muitos segredos, então vai acontecendo várias coisas. Mas basicamente basicamente é um livro autobiográfico. Então o foco ali é a vida da Jane, sabe? As experiências de vida dela, de acordo com as crenças dela e sendo mulher naquela época. Mas mesmo sendo mulher naquela época, ela tem muitas ideias assim à frente do tempo dela, sabe? Então é muito bonita, muito lindo. E a escrita, eu gosto muito da escrita da autora, mesmo sendo uma escrita antiga, é maravilhosa. Porque tem uns livros que a gente fica um pouco assim, né? Pode até ser uma boa tradução, mas eu acho que tem livro que a escrita não te pega tanto, mas esse livro é tão bom. E também tem um vídeo aqui no canal falando como você pode ler esses livros mais antigos de forma mais tranquila, então não tenho medo. Mas é um livro maravilhoso e essa é a última indicação, mas não menos importante, porque esse livro me marcou demais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito legal falar desses livros. Fui lembrando de coisas que eu até tinha esquecido. E é isso. Um beijo e tchau.